Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, economia, educação, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui com a bancada de toda quarta, um pouco diferente, com o Gabriel Henrique, o outro Gabriel hoje não pôde entrar. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Olá, Rochelle, tudo bom? Tudo bom, doutor Djalma? E muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso, e com o doutor Djalma, a nossa enciclopédia. Eu quero mandar um abraço para o Zé Bezerra, Roberto de Jesus e outros que caminham na beira-mar diariamente. Muito bem, Gabriel. É isso, e para começar o programa, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. O balanço parcial indicou um registro de chuva de 20 milímetros no município de Cedro, nesta quarta-feira. A previsão para os próximos dias indica chuva ainda durante a tarde e a noite de hoje nas macro-regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e também na Jaguaribana. Para amanhã, quinta-feira, é esperado chuva fraca e isolada na faixa litorânea, principalmente no litoral de Fortaleza e também no litoral do Pecém. Já na sexta-feira, é esperada apenas a variação da nebulosidade em todas as macro-regiões do estado do Ceará. É esperado ainda umidades variando de 19% a 20%, são valores mínimos na região centro-sul do estado do Ceará para os próximos 3 dias. Temperaturas máximas de até 35, 37 graus Celsius. Mínimas entre 19 e 20 graus Celsius. Siga acompanhando as nossas previsões nas redes sociais, no aplicativo Funsemi Tempo e também no site funsemi.br. Isso aí, o BA-248 da British Airways estava programado para sair às 21h50 do Aeroporto Internacional do Galeão rumo ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Neste que é o único voo existente entre a capital carioca e a britânica. A decolagem já estava programada para atrasar, já que o Boeing 787-9, o Dreamliner, no caso, saiu de Londres bastante atrasado para pousar no Rio de Janeiro no início da madrugada, e não às 8 horas como costuma acontecer. No entanto, 2 membros da tripulação acabaram sendo assaltados durante o seu tempo de pernoite e alegaram que não estavam em condição de assumir o voo de retorno a Londres. A história foi confirmada por pessoas próximas da operação da British Airways, além de passageiros que foram afetados. Horas mais tarde, a imprensa brasileira começou a repercutir o caso, citando que eles foram assaltados à mão armada enquanto estavam no carro de aplicativo. Como resultado, o voo acabou sendo postergado e teve sua partida modificada para 22h15 do dia 7, e com outra tripulação vinda de Londres. E então fica a pergunta, qual o impacto desse ato pode causar para o Brasil pelo mundo? Doutor Djalma, por gentileza. Rochelle, você reclamou na última quarta-feira que o brasileiro era muito discriminado em Portugal. Sim. E todo mundo desconfiava, ficava sobressaltado com a presença do brasileiro em qualquer ambiente. Essa situação decorre exatamente dessa imagem negativa. O cidadão vem tripular o voo internacional, é assaltado, perde seus pertences e não tem condição emocional de exercer a sua função, prejudicando, dando um prejuízo imenso em termos de economia, de dinheiro para a companhia e para os passageiros que deixaram de ser transportados em decorrência dessa situação. A questão é, por que há essa predisposição no Brasil de assaltar
é um negócio sério que vem sedimentado há muito tempo e que não há uma reação efetiva da sociedade para combater essa distorção, Rochelle. É necessário que haja uma conscientização de todos os segmentos, imprensa, instituições públicas e privadas, enfim, toda a sociedade, para acordarmos para essa epidemia. Isso é uma tragédia, isso é pior do que Covid, porque Covid ela tem prazo de duração. Essa epidemia da violência é um negócio assustador, Gabriel, que precisa ser enfrentado, esse problema, com toda a visão de melhorar o ambiente de negócio. Imagine o prejuízo para o conceito, para a imagem do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Em sã consciência, qual é a pessoa lúcida de boa fé que quer se arriscar, sair do seu local aprazível para correr risco de ser assaltada em qualquer capital do Brasil? Isso é uma doença da nossa sociedade contemporânea que não pode mais ser analisada sem uma terapia para resolver o problema. Qual é a sua ideia para a solução de uma situação tão dramática como essa? Uma solução emergencial, né, doutor Djalma? A gente precisa de uma solução emergencial. Infelizmente, a questão da educação, que a gente sempre bate na tecla aqui na bancada, é algo a longo prazo, mas a gente precisa de soluções emergenciais. Porque teve que vir uma tripulação de Londres para poder substituir, né? Então, assim, realmente a imagem não fica boa e por isso que o brasileiro é tão mal visto nos outros países, né, doutor Djalma? Correto. Então, você tem aqui, vai andar na sua rua, atendendo seu celular na frente da sua casa. Passa o cidadão, leva o celular. Isso é uma decadência de uma civilização que não teve acesso à educação de qualidade, que também não é um problema prioritário, um tema prioritário, em nenhum nível de poder, municipal, estadual ou federal. Então, há necessidade de uma propaganda institucional, por exemplo, do Estado, enfrentar isso, desestimular. Uma mídia institucional, o Estado e a União e o município gastam absurdo de dinheiro com propaganda institucional, que deve ter caráter educativo. Essas propagandas deveriam, pelo menos, buscar cabeças criativas para que fossem utilizadas essas propagandas para desestimular o assalto ao dinheiro privado e, sobretudo, ao dinheiro público. E o Brasil que a gente quer não é um Brasil que construa mais presídios, né, doutor Djalma? Muito pelo contrário, a gente quer chegar no objetivo de não ter que precisar construir mais presídios para colocar tanta gente. Isso é a consequência da falta de empatia, sim, da falta de estímulo à solidariedade. Qual é o efeito disso? Você precisar de aumentar o aparato repressor do Estado, sim, você aumentar a exigência de construção de novas penitenciárias para abrigar pessoas mais jovens. Você imagina o cidadão que, se tivesse sido bem encaminhado na infância e na adolescência, poderia trazer uma grande contribuição para a sociedade. No entanto, porque não lhe é assegurada escola de qualidade, porque ele não é encaminhado para a realização de coisas proveitosas para o meio em que ele vive, ele acaba fazendo opção pela marginalidade, colocando em risco a vida das pessoas que residem nas imediações onde ele atua. Infelizmente, tendo apenas uma vida para viver, vai utilizá-la em detrimento de toda a coletividade. É isso. E se houve falha anteriormente, por que não corrigir essa falha agora, né? Esse é o problema. Por que já não começa? Pois é, o cara diz assim, não, mas a educação demora muito. Mas há 20 anos atrás, aquele garoto que hoje tem 21 anos, há 20 anos atrás, ele estava receptivo para ser conduzido, para ser um candidato ao Prêmio Nobel de Física, de Literatura, seja lá do que for. Geralmente nem se interessa pelo Prêmio Nobel, né? Mas é porque o Brasil não tem nenhum ganhador desse prêmio. Por quê? Exatamente porque não investe, nós não temos ainda líderes com a visão de longo prazo, com a visão da solidariedade, com a compreensão de que a grande forma de transformação da vida que permite progresso, prosperidade, é a educação de qualidade, inclusive a partir da escola do ensino fundamental. Qual é a escola, Gabriel, do ensino fundamental que alguém tem motivação para colocar o seu filho no estado do Ceará?
Esse é um ponto relevante. O próprio ministro da Educação falou recentemente que não colocaria seu filho na escola pública porque a escola pública, infelizmente, não tem qualidade. Qual é o debate? O que é que está faltando no século XXI para que a escola pública tenha qualidade e que as pessoas que a frequentam possam ter condição de competir com aquelas crianças que estudam nos melhores colégios da nossa capital? É isso. Porque é muito mais fácil de reformar a sociedade é incentivar desde o começo a seguir o caminho certo, né, doutor? Claro que as pessoas nascem com propensão para serem bons cidadãos ou para optar... Questão da índole, né? Optar pela criminalidade. Se você não oferece condição, não encaminha aquela pessoa para a prática do bem, da solidariedade, da vivência da virtude, da justiça, você pode transformar esse cidadão que poderia ser útil à sociedade a um cidadão danoso ao bem comum. Isso tudo é consequência de uma falta de política pública com visão de consolidar a ideia da solidariedade. Nascemos e morreremos, somos iguais, nenhum homem é mais do que um homem. É preciso que essa compreensão se sedimente na mente daqueles que são responsáveis pela condução da nossa vida em sociedade. E nós chegamos a debater aqui na bancada, nós começamos a debater, no caso, quando o arquiteto estava aqui, o Lucas, em relação dos filhos dos políticos estudarem em escolas públicas e também ter que precisar do SUS, né? Se tivesse uma lei em que eles tivessem que precisar matricular seus filhos em escola pública ou ter que depender de SUS, você acha que melhoraria? Com certeza, né? Essa lei só seria promulgada, só seria criada numa sociedade em que as pessoas tivessem efetivamente consciência da essência da igualdade, da compreensão de que o poder público, o poder político é um instrumento para servir à sociedade, jamais o interesse particular de quem está momentaneamente no seu exercício. Várias gerações se passaram e o Brasil, infelizmente, não consegue debelar essa predisposição para a violência, para o assalto da bolsa da senhora ou do próprio tripulante da Companhia Aérea Internacional, como do dinheiro público, da saúde, da educação, das estradas, etc. Essa geração está vencida. A geração de vocês tem esse grande desafio a vencer, formando pessoas que tenham essa compreensão de que o poder é para servir a sociedade. A banalização da vida, né, doutor Djalma? Como, sem motivo algum, as pessoas estão sendo ceifadas, né, a vida das pessoas, como aconteceu de um aposentado que levou vários tiros e a pessoa que atirou saiu ainda dançando. É mesmo falta de empatia, de amor, de não ter um pingo de amor, de nada, né, doutor Djalma? Está numa situação de que, por qualquer motivo, as pessoas tiram a vida do outro. Isso aí está doente, a sociedade está doente. É uma sociedade enferma que precisa urgentemente encontrar caminhos inovadores que debelem essa pandemia. Nós conseguimos sair da pandemia da Covid. Agora precisamos sair da pandemia da violência, sobretudo violência contra a mulher. A mulher, ela é frequentemente, apesar de toda a legislação, violentada, agredida, assassinada por homens que não aprenderam a conviver respeitando a opinião contrária, respeitando as pessoas que convivem numa relação matrimonial ou afetiva. Aquela questão da medida protetiva de não sei quantos metros não está funcionando, né, doutor Djalma? Muitas vezes elas prestam o BO e existe a medida protetiva e mesmo assim eles não ficam com medo, né, fazem do mesmo jeito. Se for para matar, eles matam da mesma forma. É porque eles não cultivaram a empatia que você adquire na medida que você é educado com essa ideia da solidariedade, de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, o Brasil tem psicólogos, o Brasil tem educadores, formam uma quantidade até expressiva de profissionais nessas áreas, mas, infelizmente, não conseguimos ainda encontrar uma solução para o enfrentamento dessa situação desagradável que leva ao infortúnio para milhares de familiares daquelas pessoas que são vítimas de agressão, que são vítimas de assassinato, que têm a sua vida ceifada por pessoas que não tiveram a capacidade de assimilar a ideia ou a virtude da empatia, da solidariedade, não tiveram a capacidade de se colocar no lugar do outro.
É isso, e no Congresso está em debate a mini-reforma para as eleições deste ano. Quais temas deveriam ser incluídos na pauta das discussões eleitorais, doutor Djalma? Mas um primeiro ponto aí seria disciplinar melhor esse tema pesquisa eleitoral. Eles, nessa reforma, eles querem que a pesquisa seja assinada por um estatístico digitalmente, mas só isso aí não vai resolver. O problema é de credibilidade. A pesquisa interfere no resultado da eleição, ela coloca o seu adversário, Rogério, você está disputando uma eleição majoritária, 25 pontos na sua frente. No dia da eleição, a pesquisa é divulgada e na véspera. Você não tem como reagir a essa situação, que você sabe que é uma situação errada. Quando chega na hora da apuração, a diferença é 2 pontos percentuais. Sim. Ou seja, a pesquisa errou por mais de 20 pontos e você é prejudicado e não pode reclamar a ninguém. Então, nós precisamos ter a consciência de que quem exerce essa atividade de pesquisa exerce uma atividade de risco e, se causa um dano irreparável para o candidato, deve indenizar, porque o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, determina a responsabilidade objetiva, independentemente de comprovação de culpa, daquele que está causando dano no exercício da sua atividade. A empresa de pesquisa ganha dinheiro, prejudica o candidato deve necessariamente reivindicar, ter o direito de reivindicar a reparação pelo seu dano. Infelizmente, quando termina a eleição, as aberrações no resultado das pesquisas, esses resultados são muito questionados, inclusive no parlamento. Mas, infelizmente, quando chega na hora de fazer a reforma, o que é que eles vão fazer? Vão mexer, por exemplo, no artigo 41A, que foi resultado de uma lei de iniciativa popular com a participação do Ministério Público, dos bispos do Brasil, punindo a compra de voto. Agora eles vão deixar a critério do juiz cassar o mandato ou aplicar apenas a multa, o que representa um retrocesso e, em última análise, até um estímulo a essa prática muito nociva, que é a troca de dinheiro por voto. E continuando falando em voto, né, o voto impresso e a disponibilização do código-fonte aos partidos ficaram fora ou foram tratados na mini-reforma eleitoral. E aí, doutor Djalma, em relação a essa mini-reforma que está ocorrendo? Não, aí eles também não tocaram nesse assunto. Esse tema, voto impresso, ele está banido do debate na sociedade brasileira. Sim. Mas é um tema que realmente, com toda a isenção, você tem que levar em consideração que toda eleição ela deve ser pautada na lisura, na convicção de que o resultado é inquestionável. Você teve essas pessoas indo para a porta de quartel no equívoco monumental porque tinham certo ceticismo em relação ao resultado da eleição. Isso deve ser objeto de análise desapaixonada, com toda a isenção, para que nós jamais tenhamos episódio tão deplorável como esse do dia 8 de janeiro. Para isso, com liberdade de pensamento, com toda serenidade que se exige para um debate de um tema dessa magnitude, nós precisamos saber quais foram as causas, por que não se imprime o voto no Brasil, onde há uma divergência entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A gente tem imagens aí, alguns países, né, que têm essa medida, né, de voto impresso. A gente mostrou também, acredito que a Argentina, não foi? Que aconteceu agora também, não foi? A gente mostrou em vídeo, em imagens. Isso traz prejuízo, doutor Djalma? Porque alegam que traz prejuízo, né? A questão do voto impresso é uma das alegações, né? Rochelle, quando foi mudado o sistema era de voto e de papel para o voto eletrônico, o próprio TSE elaborou um projeto de lei que resultou na Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995. Esse anteprojeto de lei, que foi transformado na Lei 9.100, no artigo 18, parágrafo 7º, exigia a impressão de voto. E a comissão constituída no TSE para fazer essa implementação do voto eletrônico, essa comissão que fez o anteprojeto de lei, assegurou. Inclusive, o relator dessa comissão era um cidadão chamado Paulo César Berig Camarão, que era o técnico especializado em informática do TSE. Ele publicou um livro e destacou no seu livro
que esse anteprojeto de lei teve como propósito convencer o Poder Legislativo e o Poder Executivo daquela providência que era necessária para que o Brasil entrasse na era da modernidade. E essa lei foi votada no Parlamento por iniciativa, o projeto foi encaminhado pelo TSE, o legislador brasileiro referendou, publicou a lei e a lei exigia a impressão do voto. Nada menos do que 3 outras leis. Portanto, 4 leis foram produzidas pelo representante do povo, que é o detentor da soberania popular, exigindo a impressão do voto. Então, nós precisamos, com serenidade, sem paixão, de forma muito tranquila, discutir esse tema para que jamais haja qualquer questionamento por quem quer que seja. E esses episódios que resultaram nessa invasão abominável aos prédios públicos lá de Brasília, jamais isso volte a se repetir na história das nossas eleições. Tem que ser debatido de uma forma racional, né, doutor João? Resiliente, pensando sim, tirando a emoção do lado, né, mas no melhor, no que seria melhor, né? Sem paixão, com lucidez, levando em consideração o nosso histórico. O Rui Barbosa participou de eleição em 1910, já denunciava fraude. Costa Porto, ex-ministro do TSE, enumerou as aberrações que ocorreram naquela eleição em que Rui Barbosa foi derrotado em 1910. Ele voltou a disputar uma eleição em 1919. Terminada a eleição, foi à tribuna do Senado dizer que tinha ganho a eleição, mas, infelizmente, os órgãos apuradores, que era o parlamento, não reconheceram a sua vitória. Nós temos outro tema também, E, doutor, né? você tocou no assunto, né, da compra de votos. E, nesse caso da compra de votos, o maior infrator é o eleitor que exige ou o candidato que paga pela compra? Mas esse é um tema muito sério também, que não pode ser deixado de lado no amplo debate que a sociedade brasileira precisa fazer em relação à investidura no mandato eletivo. Há uma cultura sedimentada, infelizmente, a legislação tentou romper com isso, de que o cidadão que se apresenta como candidato, ele tem que ser extorquido, Rochelle. Se você for candidata, Rochelle, chegar em qualquer rua, de qualquer cidade do interior do Ceará, você vai ser assediada para que você entregue dinheiro, entregue qualquer bem para que o eleitor sufrague o seu nome. Isso está tão sedimentado, de forma tão distorcida, que agora já há uma delegação para comprar. Porque se você for pagar, você poderá realmente ser indiciada e que isso é crime previsto no artigo 299 lá do Código Eleitoral, e você vai realmente sofrer consequências danosas, inclusive a perda do mandato. Mas o fato é que essa realidade também precisa ser enfrentada. Como é que o cidadão que comprou um voto pode ser considerado um representante do povo? Ele é um mercador da cidadania. Agora fica difícil, por outro lado, o cidadão chegar para disputar uma eleição e ser assediado pelos líderes políticos. Você não consegue, muitas vezes, nem ter acesso à comunidade, porque você é impedida de ter um diálogo franco com os eleitores, porque aqueles canais, eles já são preenchidos ou são impedidos, ele vem impedir que você tenha esse contato direto com determinada comunidade, com determinado distrito. Precisamos de fazer um estudo sério sobre esse assunto para que haja realmente a efetividade da aplicação da lei, tirando da vida pública aqueles que ousam investir-se na representação popular mediante assédio ao eleitor comprando voto. Aí você tem, por outro lado, uma coisa que ainda é muito mais grave. A compra desse voto, Rochelle, é com dinheiro público. Pronto, para concluir esse bloco, de nosso tempinho já está, né, apertadinho para esse bloco, é essa questão do fundo mesmo, que recebe esse dinheiro. Será que diminuindo aí esse dinheiro, ainda estou de chamo para a questão de campanha eleitoral mesmo, porque eles têm um fundo, cada partida, a gente sabe como é que funciona. Será que diminuindo esse dinheiro, aí não diminuiria também a compra de votos, porque ia ter que buscar esse dinheiro de outra forma, e não seria o nosso, né? Esse fundo Como eleitoral, seria, né? ele precisa de ser mais transparente. Sim. Por exemplo, como é que vai distribuir o valor do que é dinheiro do contribuinte entre os candidatos? Porque um candidato vai ter mais prioridade em relação à quantidade de dinheiro do que o outro candidato? Nós precisamos preservar a isonomia, Rochelle, a partir dessa distribuição do dinheiro. Por outro lado,
Esse fundo ele tem uma fiscalização em relação a todos os passos do gasto. Agora, o que é o problema é que o dinheiro que é compra de voto é dinheiro de fraude nas licitações e nas emendas parlamentares. Na volta, doutor Djalma, a gente continua esse assunto porque nós vamos precisar fazer agora um rápido intervalo. Voltamos já. E estamos de volta com o Da Hora dessa quarta-feira. E, doutor Djalma, continuaremos abordando o assunto, né, sobre o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é dinheiro do cidadão e há uma necessidade de maior transparência, que não foi objeto de preocupação nessa mini-reforma. Tiraram aí a obrigação, ou vão tirar, possivelmente ainda vai ser aprovada, vai ser submetida ainda ao parlamento, a apresentação da prestação de conta parcial. Você teria a prestação de conta no final da campanha e no meio da campanha você apresentaria lá os gastos e a sua receita que você arrecadou. Também vai ser permitida agora a doação por meio de Pix e vão também antecipar os prazos para a convenção e para o registro das candidaturas. Mas, enfim, Rochelle, esse fundo eleitoral ele foi criado em decorrência da proibição de doação de campanhas por empresas privadas. E para compensar essa falta de recursos, a legislação permitiu a criação desse fundo eleitoral, que é distribuído em função do número de deputados na Câmara, por cada partido, e também de senadores. E uma quantidade muito pequena distribuída, independentemente disso, para aqueles partidos que vão participar do pleito nos respectivos estados. Isso, e falando um pouco de economia, a inflação oficial de preços do Brasil ganhou ritmo pelo segundo mês seguido ao subir 0,23% em agosto, mostram números divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A nova aceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi puxada pela alta no valor das contas de luz e dos combustíveis. As altas revertem a deflação de 0,85% apurada pelos alimentos. A alta dos preços reflete os reajustes das tarifas de energia elétrica nas cidades de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Entre os combustíveis, o avanço dos preços é motivado pelos aumentos da gasolina e do diesel, anunciados pela Petrobras. Para você ver como o aumento do diesel e da gasolina mexe com toda a cadeia, né, doutor Djalma? Alimentos e transporte. Esse problema da inflação é um problema que afeta, sobretudo, a pessoa mais pobre. Sim. Por isso, todo cuidado é pouco em relação a isso. Você, quando aumenta, por exemplo, o ICMS, aumenta o IPI, aumenta qualquer imposto nesses produtos que são essenciais, como energia elétrica, etc., todo o comerciante ele vai repassar aquele custo para o produto, para o consumidor final. É ilusão de imaginar que você aumentando o imposto, você vai distribuir para a população aquele dinheiro que você está arrecadando. Você vai penalizar, esse é histórico, você vai penalizar o consumidor. Porque todo imposto que é aumentado em relação ao empreendedor, às empresas, esse imposto é imediatamente repassado no custo dos produtos. Isso vai repercutir no aumento da inflação. Para combater a inflação, é preciso aumentar o juro nessa receita tradicional que todos os países adotam. No fim, acaba sobrando para a população. O que é o grande desafio, Rochelle? É conter gasto, gastar de forma muito responsável, aplicando corretamente o dinheiro público para que o Estado tenha condição de oferecer um serviço de qualidade sem onerar exageradamente o contribuinte e sem provocar, em última análise, aumento da inflação. E aí diminui também o poder de compra, né, doutor Djalma, das pessoas, e aí a economia não gira, né? Sei falar exatamente isso, que você prejudica tira a motivação, inclusive, daquelas pessoas investirem, propiciarem uma circulação maior do dinheiro, enfim, garantir a prosperidade. Não sobra, né? O salário ali já vai, é tanto imposto que não sobra para a pessoa poder ali comprar
né, e ao centro da cidade, como a gente sabe, o centro da cidade mudou muito, era bem movimentado e hoje as lojas estão fechando mais cedo, né, doutor Djalma? A gente vê que as pessoas estão indo mais para os shoppings e existe aí, é debatido como voltar, ou pelo menos aumentar o movimento no centro da cidade. A gente vê que caiu muito, não foi? Isso é um desafio que Desafio. precisa de criatividade, precisa Sim. de espírito público e muita boa vontade para a formulação de política pública que atenda essa exigência. Mas uma coisa é certa, quando há preocupação excessiva em aumentar a carga tributária Sim. em qualquer país, você desestimula novos investimentos, aqueles empreendedores ficam retraídos, aguardando um momento mais propício para voltarem à sua atividade plena, e isso causa dano realmente irreparável para toda a população que, não tendo crescimento, não tendo prosperidade no seu país ou no seu estado, todo mundo acaba perdendo. Não tendo investidores, não tem aí emprego também. Você tem que ter, a coisa mais importante, Racheli, o empregado não pode viver sem o empregador e o empregador também não pode viver sem o empregado. Então, nós temos que ter essa compreensão para termos uma relação de emprego, relação de trabalho, que assegure felicidade para ambos, sempre partindo da premissa, assim como o empregador poderia ser o empregado poderia também ser o empregador. Acidentes felizes da natureza propiciam uma situação mais favorável para alguns e menos favoráveis para outros. Sim. Mas o fato é que nós somos humanos, somos iguais e devemos cultivar essa ideia da solidariedade, até porque não levaremos nada dessa vida após a morte. E um precisa do outro, né? O empregador precisa do empregado, o empregado precisa do empresário, né? E os empresários que são mais isso. felizes, que são prósperos, que são de bem com a vida, são aqueles que tratam muito bem os seus colaboradores. Inclusive, aquelas pessoas que conseguem na sua empresa manter essa harmonia e a confiança, essas pessoas não precisam nem estar fiscalizando os seus empresários. Tem empresário que está comandando sua empresa no Maranhão e outros cantos do Brasil, daqui de Fortaleza. E confia, né, na equipe, confia nos funcionários. Esse é o maior desafio, formar equipes que tenham motivação para trabalhar. Para tanto, é preciso reconhecer o trabalho e implantar esse modelo de confiança, Rogério. Isso é um desafio para aquelas pessoas, os empreendedores, com mentalidade arejada, que sabem que o destino final de todo mundo é, sem dúvida, morrer, passar os seus melhores dias na Terra, sem prejudicar ninguém ou propiciando bem-estar para todos que estão na sua dependência. É isso. É isso. E se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desembarcar no Brasil por qualquer motivo, as autoridades brasileiras serão imediatamente alertadas e provocadas a prendê-lo julgado pelo Tribunal Internacional. O país não teria alternativa a não ser cumprir com a ordem de prisão neste ano. Putin deixou de ir a reuniões internacionais por causa do risco de ser preso. O Tribunal Penal Internacional emitiu em março de 2023 mandados de prisão contra ele e Maria Alexievna Lvova-Belova, comissária dos direitos da criança no gabinete presidencial russo, por supostos crimes de guerra de deportação ilegal de criança e transferência ilegal de criança de áreas ocupadas da Ucrânia. A gente vê, doutor, que o Putin cada vez mais se enrola mais em relação a essa guerra, né? O presidente Lula não foi feliz ao dizer que que receberia o Putin aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil, quando fez a Constituição de 1988, lá no artigo 7º, das disposições finais, disposições constitucionais transitórias, ele exigiu que o Brasil propiciasse ou buscasse, participasse da construção de um tribunal penal internacional para combater aqueles que violam os direitos humanos. Salvo engano, em 1989 foi criado esse Tribunal Internacional Penal Internacional. E o Brasil fez uma emenda constitucional número 45, colocando esse tribunal como integrante do nosso ordenamento jurídico. E os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando aprovados por 3/5
3/5 dos membros da Câmara e dos deputados, eles são emenda constitucional. Então, essa declaração do presidente Lula foi muito infeliz, porque o Brasil, ele referendou esse tratado foi votado no parlamento, no Congresso, foi objeto de um decreto em 2002 do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, o Brasil tem obrigação legal de prender essas pessoas que estiverem condenadas, não só o Putin, qualquer pessoa que esteja condenada por esse Tribunal Penal Internacional, o Brasil tem o dever, por meio do Supremo Tribunal Federal, de determinar prisão e encaminhar para o tribunal lá que tem sede em Haia, porque isso é uma exigência não de lei, mas da própria Constituição brasileira. Existe até, Rochelle, um questionamento que a Constituição proíbe a extradição de brasileiros. Mas existem muitos doutrinadores com uma justificativa muito convincente de que, no caso de um brasileiro ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional, pela prática de crime contra a humanidade, como foi o caso aí do Putin, que é o problema de criança, ele é considerado aí um criminoso pelo direito internacional. Se um brasileiro cometer um crime contra a humanidade e vier a ser condenado por esse tribunal, o Brasil teria até o dever de extraditá-lo. Por quê? Porque se um tratado internacional tiver sido referendado por 3/5 dos integrantes da Câmara e 3/5 dos integrantes do Senado, ele se equipara a uma emenda constitucional. Portanto, ele tem força, ele tem a normatividade dele se equipara à de uma norma da Constituição. Então, se a Constituição ela não permite, como regra, a extradição de brasileiro, mas a emenda constitucional, que o tratado tem essa força, assegura ou garante essa extradição nos casos de crime contra a humanidade e a condenação seja proferida pelo tribunal, examinado o preenchimento desses requisitos, a doutrina, eu acho muito autorizada, prevê que seja legítima essa extradição. Da mesma forma, se um brasileiro tivesse outro país, nós gostaríamos que a lei fosse cumprida, né, doutor Djalma? Se fosse para ser preso, teria que ser preso no país que estivesse. É o caso desse brasileiro fugitivo que foi preso hoje. Sim, foi. Ele está sujeito à pena do local onde ele cometeu o crime. Como a legislação americana é rigorosa e implacável, ele assassinou a esposa, não foi? Olha só, brasileiros lá nos Estados Unidos fazendo o que fazem aqui, né, doutor Djalma? Assassinou a mulher lá nos Estados Unidos achando que ia ser igual como é aqui. Ele fugiu de uma penitenciária de segurança máxima lá, conseguiu muita habilidade, mas o fato, condenado à prisão perpétua, e lá não tem esse negócio de passou 20 anos, 30 anos. Cidadão passa 60 anos, cometeu o crime. Descobriram depois de 60 anos, vai sujeito a um júri, lá todo o processo é pelo júri, e condenado à prisão perpétua, com 85 anos de idade, vai para a cadeia. Essa é a diferença de um país que realmente preserva a integridade da vida e tem compromisso com a efetivação do ideal de justiça. Existem alguns exageros em relação à própria pena de morte, mas o fato é que há irregularidades, há desvio de dinheiro público na sociedade americana, onde existe o homem, existe a imperfeição. Mas uma coisa é verdadeira, você comete o crime, se você for descoberto, a sua autoria e a materialidade ficarem comprovadas, você vai sofrer a sanção. Um exemplo disso é o próprio Danilo, o doutor, que no Brasil ele também foi réu por homicídio em Tocantins. Olha aí a prevalência da impunidade, Rochelle. Que a impunidade, ela tem como consequência agravar ou estimular a propagação da violência. O Brasil, infelizmente, é muito condescendente com quem não observa os ditames da lei. Precisamos de maior rigor em relação a quem comete crime, principalmente crime contra a administração pública. Quem desvia dinheiro público, lá nos Estados Unidos, ele vai vestir aquela roupa e é algemado na mão e nos pés. É dupla, algema dupla. Para quê? Para desestimular e para sentir a reação do repúdio da sociedade pela nocividade que aquela pessoa representa.
seja quando assassina uma pessoa, seja quando desvia o dinheiro público. A consequência é, assegurado o devido processo legal, a ampla defesa, o júri vai e condena a pessoa, de forma, às vezes, O senhor, como advogado, eu queria até entender se o senhor consegue explicar por que aqui no Brasil, se a pessoa tem a pena de 40 anos, né? Com 10 anos ela é solta. Por que aqui não é cumprida toda a pena aqui no Brasil? O Brasil tem uma certa condescendência, tá? Uma chamada progressão, e a pena máxima é de 30 anos. O Brasil ele não tem a predisposição de aplicar a sanção. Há uma condescendência muito grande. Imagina você que tem uma filha, aí a filha é assassinada com pouco tempo, o cidadão é preso e tal, vai para júri, daqui a pouco o cidadão está solto. Eles mesmos falam, se eu vou ficar 5, 10 anos, depois sou solto. Eles mesmos falam isso, doutor Djalma. Isso é uma forma tolerante em relação àqueles que ousam subtrair a vida, colocando infortúnio nas famílias. Há uma necessidade de uma mudança de mentalidade para desestimular, em primeiro lugar, com educação na base, na infância, para desestimular a opção pela criminalidade. Depois, aplicação efetiva da sanção. Mas não tem como mudar a lei em relação a isso, da pessoa cumprir até o último dia, se são 40 anos, cumprir os 40 anos? Olha, o povo elege os seus representantes. Com que propósito? Para atuar em seu nome, legislando, produzindo as normas que vão disciplinar a conduta de cada cidadão dentro da sociedade. Cabe à população indicar ou escolher ou designar como seus representantes pessoas que tenham essa visão de que quem comete crime deve sofrer a sanção para desestimular a prática de outros infratores em relação à mesma ilicitude. O Cesare Beccaria, que é o precursor do direito penal, ele diz que a função da pena é desestimular novos infratores. Se você tem uma condescendência e o cidadão vai preso hoje, amanhã está solto, aí ele perde a referência, perde o desestímulo de cometer novas infrações. Por isso é que nós temos uma sociedade muito violenta. É isso, e a gente vai para uma rápida pausa, mas não saia daí porque o Da Hora volta já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e o Supremo Tribunal Federal aprovou nesta segunda-feira, por 10 votos a 1, a constitucionalidade da chamada contribuição assistencial para sindicatos, que apesar do nome será uma taxa compulsória. Trata-se de uma cobrança que terá um impacto semelhante ao antigo imposto sindical, que vigorou até 2017 e dava mais de 3 bilhões por ano para sindicatos e centrais. O caso estava em julgamento no plenário virtual desde 1º de setembro. Nesta modalidade, os ministros depositam os votos na plataforma e não há debate. O julgamento ficou mais de 4 meses parado por um pedido de vista ao ministro Alexandre de Moraes. Doutor Djalma, o que é que o senhor acha da volta da questão das taxas, que agora o trabalhador vai ter que pagar para os sindicatos? No modelo antigo, o trabalhador pagava se ele quisesse. Agora ele vai ser compelido. Se ele não quiser pagar, ele vai ter que, num prazo que for determinado, comunicar que não aceita esse pagamento. É uma forma que precisa ser bem esclarecida para cada trabalhador para saber se ele quer realmente pagar. Se ele não quiser, dizer como ele tem que fazer para evitar de ser onerado. Os sindicatos são importantes e se prestam serviços à altura da expectativa do sindicalizado, eu acho que ele tem interesse em pagar. Se ele acha que não tem essa importância toda, ele pode também ser liberado, adotando a providência que foi fixada aí no acórdão do... Eu lembro que era uma vez por ano, não era, doutor Djalma? Você lembra? Geralmente, eu não sei se era no mês de abril, quando existia, não era? Era uma vez por ano que era debitado já no contra-cheque do trabalhador, não era isso? Eu acho que deve ser também nesse mesmo formato, com essa ressalva de que ele pode, no período que for designado, ele poderá se eximir desse pagamento se ele fizer essa opção. E, em síntese, o que se espera é que o dinheiro do sindicato seja corretamente aplicado e que o sindicato faça bom uso em benefício dos trabalhadores. Isso, da classe que ele ali defende, né? Porque tem importância, o sindicato tem importância, ninguém pode deixar de reconhecer.
para defender os interesses da classe trabalhadora. Por sua vez, essa relação de trabalho ela precisa ser pautada nessa ideia da solidariedade, de o empregador se colocar no lugar do empregado, o empregado no lugar do empregador, para que haja uma harmonia e haja prosperidade para todos. Por quê? Porque realmente uma empresa só vai para frente se ela depende da competência, da dedicação e do entusiasmo dos seus trabalhadores. Que haja melhorias para a classe e que o presidente do sindicato, no caso, não veja aquilo como uma forma de ganhar dinheiro, né, doutor Djalma? Mas sim que seja com o objetivo de realmente lutar pelaquela classe. No caso, né, cada sindicato tem sua classe profissional, não é isso? Aí caberá aos sindicalizados... Porque tem uns que acham que é só para arrecadar dinheiro, né, doutor Cabe Djalma? aos sindicalizados a escolha de pessoas que tenham esse compromisso. Vale essa discussão, Rochelle, vale também para a escolha dos representantes do povo na sociedade. Você deve escolher, cidadão, pessoas que tenham compromisso em fazer o melhor pela coletividade. Se você escolhe porque você recebeu dinheiro, emprego, bem, você escolhe aquele deputado, aquele vereador, aquele senador, você evidentemente não pode cobrar nada. No passado, existiam candidatos que quando o líder político que recebeu o dinheiro dizia que ele tinha que ir lá na localidade, ele dizia, pois fique com o seu dinheiro. Ele não queria nem ir conversar com os eleitores, possíveis eleitores que iriam sufragar o seu nome. Para você imaginar a distorção no sentido da representação popular. A gente colocou o WhatsApp aí, coloca de novo, Jeová, por gentileza, que é para você dar sua opinião. Você concorda com a volta da taxa do sindicato, né, que seja debitado aí no seu contra-cheque? E aí você dá sua opinião que a gente coloca aqui na bancada, a gente responde, né, doutor Djalma? Para eles darem a opinião, o que é que eles acham, né, os nossos telespectadores. Correto. Então, já está, independentemente de né? aceitar ou não, a matéria já está consumada, Sim. O Supremo já consolidou o entendimento, e então fica apenas essa ressalva de que, assim como para escolher o representante que vai receber a delegação para atuar em nome de cada cidadão, também os sindicalizados escolham aquelas pessoas que demonstrem espírito público para defender efetivamente os interesses da sua respectiva categoria. Até porque existe uma votação para escolher o presidente do sindicato e todo o corpo diretor ali, né, doutor Djalma? Exatamente, com o estatuto. O sindicato ele é uma associação, uma entidade que tem lá o seu estatuto e o seu estatuto, que é a sua Constituição, ele disciplina a forma de investidura, o dia da eleição, o processo, como é que deve ser, quem é que está apto a votar, enfim, todas as regras necessárias para a alternância do poder lá no sindicato, como ocorre a alternância do poder na nossa democracia. E assunto internacional, né, Gabriel? Assunto internacional porque a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, após uma série de relatos e reportagens a respeito de corrupção e má gestão de recursos em seu departamento, sublinha um desafio profundo para a liderança em tempos de guerra do presidente Volodymyr Zelensky. Por fim, a corrupção generalizada que assola seu país há anos. A guerra contra a corrupção é mais difícil que a guerra contra um país invasor? Rapaz, essa é uma pergunta essa interessante. Pergunta é difícil de responder, viu, doutor Djalma? Olha, esse problema da corrupção, ele está difícil. impregnado na sociedade lá da Ucrânia, ucraniana. Um tempo desse, eles colocaram na lata do lixo diversos deputados, diversos parlamentares que estavam envolvidos nesse desvio de dinheiro público. Aí você imagina, o país está em guerra, todo mundo ameaçado de morte pelo invasor. E o cidadão ainda tem a preocupação de assaltar o dinheiro que é destinado a combate para a eficiência do seu exército. Essa situação constrangedora, muito constrangedora, lembra o caso da guerra contra o vírus da coronavírus. Sim. Que algumas autoridades brasileiras, também nesse momento que as pessoas estavam morrendo por falta de ar, o cidadão desalmado resolveu ficar com o dinheiro do respirador. Aí a consequência é que lá, a diferença de consequência é que lá na Ucrânia, o ministro da guerra foi demitido, foi afastado do posto. Sim. E aqui no Brasil, as pessoas que desviaram o dinheiro da pandemia no estado de guerra não sofreram punição absolutamente nenhuma. Sequer foram convocadas a depor na CPI
para apuração lá dos danos causados aos cofres públicos na pandemia, o que significa dizer que há uma condescendência do Estado brasileiro com os malfeitores da coisa pública. A sua geração, Rochelle, precisa mudar esse paradigma de tolerância para com quem desvia verba pública, como se não fossem essas pessoas as mais nocivas à comunidade. Na verdade, doutor Djalma, eu acredito que houve uma desumanidade em relação aos políticos que se aproveitaram da pandemia para roubar. E o pior é que a palavra popular foi essa, né? Como que essa pessoa conseguia colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que quantas pessoas, milhares de pessoas morrendo por falta de ar, e ainda usava nessa situação para roubar. É assim, você fica sem entender como que consegue. E é assustador. A gente já bateu nessa tecla, que eles têm um salário, têm suas regalias, têm seus benefícios e ainda assim roubam. É assustador o quanto de dinheiro que eles querem. Muito dinheiro, não é pouco. Mas né? Isso assusta. Mas o mais assustador é o cidadão. Depois dessa constatação, o cidadão ainda eleger esses fraudadores do dinheiro público para serem seus representantes. Como se fosse banalizado, no parlamento, como se isso não fosse nada grave. É por isso, Rochelle, que a sociedade é injusta, desigual e violenta. Como é que você vai combater a violência se você, no exercício do poder, que você está atuando como um autêntico educador, você desvia o dinheiro público e não acontece, Gabriel, absolutamente nada. Gente. Qual é a lição que fica para o jovem? Nem para servir de exemplo, né, doutor João? Claro. Aí, no caso, por exemplo, esse Zelensky lá tirou o cidadão já dando uma lição de que não vai aceitar. É uma forma, talvez, de reformular a mentalidade daquela nação, que quando você vai para a guerra, quando você está ameaçado, toda a população ameaçada, o espírito de solidariedade, ele floresce. Foi assim na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, foi assim na França, em Paris, quando foi atacada, etc. Enfim, nós precisamos romper essa letargia de condescendência com os predadores do dinheiro público. Doutor Djalma, infelizmente, nosso tempo está estourado. Suas considerações finais? Eu quero dizer que estou muito alegre com a sua interferência nos debates e nós poderemos contribuir para melhorar a vida na nossa sociedade. Muito obrigada, doutor Djalma. Como toda quarta-feira, eu fico grata do senhor estar aqui participando da bancada, trazendo todo conhecimento, a nossa enciclopédia humana. Gabriel, considerações finais? Primeiramente, agradecer a você de casa e dizer que participe com a gente através das nossas redes sociais e através do nosso WhatsApp. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. É isso. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário com o Polêmico do Casqueiro e que agora você fica com o programa Ferreira Aragão, logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.